Olá, bem-vindo ao movimento Amar Almas. Fique aqui comigo. Hoje eu tenho uma pérola, isso mesmo. Eu vou apresentá-lo, o meu e-book 20 frases de entrada para quebrar o gelo no evangelismo. Como criar conexões antes de apresentar o evangelho. Esse e-book é uma ferramenta poderosa, mas eu vou dar a você aqui a primeira aula, o primeiro tema deste e-book, para que você possa ter noção dos outros 19 pontos. Eu não criei um e-book simplesmente com a frase, eu criei toda uma estrutura para você começar uma conversa, para você prosseguir uma conversa com uma frase quebra-gelo, ok? Então, o nome desse e-book é 20 frases de entrada para quebrar o gelo no evangelho, no evangelismo. Como criar conexão antes de apresentar o evangelho. Evangelizar nunca foi apenas falar, sempre foi, antes de tudo, conectar. Então, se você quer ser um grande ganhador de alma, um grande evangelista, um missionário, a primeira coisa que você tem que perceber é a estratégia, é a habilidade para conectar. Você, quando chega em um ambiente, você vai saber a leitura, você vai se conectar com aquele lugar, conectar com aquelas pessoas, com o nível social. Você não vai ter a mesma conversa, o mesmo diálogo com uma pessoa que mora na rua e uma pessoa que é um médico, um doutor, um advogado. Então, você vai ter que se conectar com as pessoas. Evangelizar nunca foi apenas falar. Então, muitas vezes as pessoas erram por aí. Elas não sabem que evangelizar não é somente o falar, mas sempre foi, antes de tudo, conectar. Ao longo da história, o evangelho alcançou pessoas não apenas pela mensagem em si, que é eterna, é imutável, mas pela forma como essa mensagem foi apresentada. Apresentar a mensagem do evangelho é um grande passo, quando você sabe a porta de entrada, quebrar o gelo e conectar com as dores reais. Então, uma grande dica aqui é conectar com as dores reais. Eu queria te chamar a atenção que eu ainda não entrei no primeiro tópico, eu estou apenas fazendo uma introdução, ok? Daqui a pouco vou falar o primeiro tópico dos 20, eu vou te dar uma aula do primeiro tópico para você entender o que é esse e-book. Aqui é, por enquanto, só a parte da introdução. E você já aprendeu muita coisa aqui. Você já aprendeu que para ser um ganhador de almas, não basta falar. Tem que saber conectar. E nós aprendemos a terceira coisa, que o evangelho alcançou pessoas não apenas pela mensagem em si, que é uma mensagem eterna e imutável, mas pela forma como a mensagem foi apresentada aos corações reais, às pessoas, ok? Muitos cristãos desejam evangelizar, mas travam logo no início. Você já passou por isso? Se sim, deixa aqui no comentário. Eu já passei por isso. Você às vezes vê uma pessoa dentro do transporte público, no seu trabalho, na rua, em algum lugar, e você sente aquela vontade de conectar com aquela pessoa, mas você não tem as ferramentas, você não sabe como conectar. É realmente uma tarefa dificílima, ok? Eu fui observando isso e fui desenvolvendo e fui aprendendo técnicas e Deus foi me dando habilidades, eu fui pesquisando, eu fui estudando, tanto que eu escrevi esse e-book aqui para te ajudar neste primeiro passo inicial. Talvez você está aí na sua escola, na sua universidade, e você sente que Deus quer te usar na vida de alguém, aí no seu trabalho, na sua rua, ou em um vizinho, mas você não sabe como entrar. Eu quero te dizer que eu vou te dar aqui 20 ferramentas, 20 frases, e essas frases elas estão divididas em categorias. Isso mesmo, não é uma coisa solta, não. São 20 frases que, na verdade, não são 20, são 60 frases. Porque cada etapa são 3 frases que eu vou oferecer para você
nesse e-book, e você vai ter, além da frase, você vai ter toda uma sequência ali para dar início e continuidade àquela conversa. Então, nós já aprendemos aqui, logo na introdução, muitas coisas importantes. O evangelho não é só falar, ele é conexão. E saber atingir o coração das pessoas de formas reais, com contextos reais, com as dores reais do dia a dia. E muitos cristãos, eles querem evangelizar, mas travam no início. Não por falta de fé, nem por falta de amor, mas por não saberem como alcançar uma conversa. E outra coisa que trava muito, essa é a número 1. Essa é a número 1. Não sei se você passa por isso também, mas eu tenho convicção que sim. Algo que trava muito na comunicação do evangelho é o medo da rejeição, do constrangimento ou da reação do outro. Acaba silenciando um chamado que Deus colocou no coração. Então você já tem um chamado. O ID é para toda a igreja, para todos. A grande missão é para todos. Mas você quer fazer, você quer utilizar, você quer falar com alguém e você não consegue porque você tem medo. Você tem medo do constrangimento, medo da rejeição. Então, Deus já colocou no seu coração a mensagem. Então, este livro nasce exatamente nesse ponto, para te ajudar. Vou contar uma história real aqui que aconteceu há pouco tempo. Eu estava na nossa célula, que é um grupo de vida, reunião da igreja de alguns membros na célula, e uma irmã, deve ter os seus 30 anos, 35 anos, e é uma pessoa culta, viajada, um padrão de nível social alto, e ela soltou ali na reunião, do nada, nós estávamos ali na célula, e ela falou assim, eu tenho muita dificuldade, eu não sei como conectar com as pessoas. Então aí foi mais um start para eu escrever esse e-book, para eu escrever este livro, porque eu já tinha essa convicção, mas aquilo serviu para que eu pudesse me apoiar. Realmente, muitas pessoas não sabem como conectar. Elas querem pregar, elas têm a palavra da verdade, e pior, muita gente faz o quê? Ele comunica errado. Ele fala, usa um linguajar que só os crentes conhecem, né? Se você morrer, você vai para o céu, só Jesus salva, só Jesus cura. Essas frases e outras, né? Chamar a pessoa de varão, em nome de Jesus eu quero abençoar a sua vida, olha, você tem que largar esse cigarro, você tem que largar esse vício. Então, a pessoa já entra com os 2 pés na porta. Ou às vezes criticando a religião da pessoa, criticando o modo de vida da pessoa. Então, não é assim, você vai aprender aqui as ferramentas certas neste e-book. E vamos combinar aqui, se você quiser receber o link do e-book, que está sensacional, você vai colocar aqui 20 frases para ganhar aula, ou somente 20 frases, e eu vou entrar em contato com você e vou te enviar o link do e-book, ok? E que você vai ser grandemente abençoado. E outra coisa, este e-book, ele pode ser usado na sua igreja, se você é pastor, se você é um líder, você pode usar este e-book para dar treinamento. Se você é um líder de jovens, principalmente o Movimento Amar Almas, ele está com uma pegada muito jovial, nós estamos planejando, trabalhando várias ferramentas que eu tenho desenvolvido para potencializar a juventude, e se você pode usar esse material também como escola dominical, dar algumas aulas, algumas palestras. Se você for fazer um evangelismo na sua igreja, evangelismo de final de ano, de carnaval, ou um evento especial, esse e-book, ele é muito indicado. Olha, se você não gostar desse e-book, você pode reclamar comigo, ok? Porque eu tenho certeza que ele vai fazer uma reviravolta na sua forma de evangelizar. Então, nós já aprendemos aqui, a última parte é o quê? Muitos cristãos desejam evangelizar, mas travam logo no início. Não porque falta fé, nem por falta de amor, mas por não saberem como começar uma conversa. E nós aprendemos que a rejeição, do constrangimento ou a reação do outro acaba silenciando um chamado que Deus colocou no coração.
Esse livro nasceu, então, neste momento, né? A frase de entrada também, conhecida como quebra-gelos, são mais do que técnicas de comunicação. Elas são pontes entre pessoas, história e experiência. Ponte entre o coração humano e a graça de Deus. Então, você que está me assistindo aqui agora, você é uma ponte de conexão. Talvez esta pessoa aqui, a pessoa B, você é a pessoa A, você vai conectar essa pessoa a Deus. Então, é muito importante você dominar essa técnica, você ter a frase certa, ok? E eu vou dar daqui a pouco, eu estou apenas na introdução, e olha o tanto de coisa que eu estou te ensinando, que você está aprendendo com esse e-book apenas na introdução. São 60 frases, ok? Porque são 20 blocos, e cada bloco aí é dividido por 3, aliás, não são 90, né? 20, 40, é isso, são 60 frases que você vai aprender a trabalhar com elas. Então, este livro nasceu para isso. Jesus nos ensina isso como perfeição. Jesus nos ensina como perfeição. Ele nunca começou da mesma forma. Jesus nunca começou um diálogo com a mesma forma. Eu vou te mostrar aqui 3 exemplos. Com a mulher samaritana, começou com um pedido simples. Olha aqui uma técnica. Um pedido simples. Talvez você quer encontrar uma pessoa, você quer evangelizar aquela pessoa, e você está ali no ambiente. Às vezes um pedido, você vai conectar com aquela pessoa. Pode ser, me dá um copo d'água, você pode me dar uma informação, eu estou querendo te pedir alguma coisa, você pode me oferecer isso, aquilo, talvez é um vendedor. Então, olha só, Jesus já ensinou aqui um pedido. Outra coisa, com Zaqueu, com um convite pessoal. Quem sabe Deus vai te usar para ter um convite pessoal. Convidar aquela pessoa para tomar um café, para comer um bolo, convidar aquela pessoa para um evento, alguma coisa, vai aprendendo aí as etapas. E olha que isso é só a introdução do livro. E o terceiro, com os discípulos, com um chamado direto. Em cada encontro, a abordagem era diferente, mas o amor era o mesmo. Então você já aprendeu aqui tantas coisas logo na introdução desse e-book. E olha que nós nem entramos na parte das 60 mensagens que ele traz, né? São 20 frases, mas divididas por tópicos, e eu vou falar para você daqui a pouco essas frases, os tópicos, para você perceber, e vou te dar aula do primeiro capítulo, ok? Então continua aqui, e se você está gostando, se inscreva no canal Movimento Amar Almas, divulgue este canal, ok? Este canal ele nasceu para quem quer aprender a ganhar almas, para despertar o ID em você. Continuando aqui na introdução, é uma introdução longa, mas eu quero te demonstrar a você que este e-book é muito rico. Não foi um e-book escrito do nada, não. Eu tenho convicção que este e-book nasceu do coração de Deus. Ele vai ser uma ferramenta para muitas pessoas que querem aprender, ok? No evangelismo, a verdade não muda. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O que precisa de sensibilidade é a porta de entrada. Uma frase, presta atenção, mal colocada, pode gerar resistência. Uma palavra certa no tempo certo pode abrir um coração para a eternidade. Então, no evangelismo, a frase mal colocada, ela pode ser uma porta de perdição. Mas se for uma frase bem colocada, para abrir o coração da pessoa para a eternidade. Então, este e-book foi criado para ser prático, simples, aplicável no dia a dia. Cada frase apresentada aqui foi pensada para gerar conexão, não confronto, diálogo, não debate, escuta, não imposição. Então, neste e-book, tudo foi criado. Cada frase está sendo apresentada aqui para gerar conexão e não confronto, diálogo e não debate, escuta e não imposição.
Então, esses 3 tópicos aqui, essas 3 frases aqui, elas são importantes para o ganhador de almas. Se você aprender sobre isso aqui, você será um grande ganhador de almas. Se você já sentiu o desejo de evangelizar, mas não sabia como iniciar a conversa, este material é para você. Se você deseja aprender a apresentar o evangelho com sabedoria, graça, amor, este livro é um convite. Que essas páginas despertem o ID que Deus colocou em você. Que suas palavras se tornem sementes e que muitos corações se abram para Jesus através de uma simples frase. Então eu vou passar para você aqui agora os 20 temas, os 20 tópicos, e cada um tópico dos 20 que eu vou transmitir para você, ele está dividido em 3 frases. Por exemplo, o tema 1, esperança em tempos difíceis. Eu vou te dar técnica, ensinar frase sobre esse tema, 3 frases e a continuação, ok? O tópico 2, ansiedade, medo e sobrecarga emocional. Tópico 3, sentindo a vida e propósito. Sentido da vida e propósito. Tópico 4, fé, espiritualidade e Deus. Tópico 5, dor, perdas e sofrimento. Então, por exemplo, desses 5 pontos aqui, tópicos, você vai aprender 15 frases de entrada. Você vai usar cada tópico desse. Se você vê uma pessoa ansiosa, e se você vê uma pessoa que perdeu o sentido da vida, você identificou a pessoa está vivendo um tempo difíceis, eu vou te dar 3 frases para você adaptar, para você usar através de ferramenta. Continuando, tópico 6, relacionamentos e família. Aqui é um lugar muito importante. Muitas pessoas estão sofrendo nesta área. Relacionamento familiar. Ou o marido, o cônjuge, ou o filho ou a filha com os pais, ou irmãos. Então é uma área em que muitas famílias, muitas pessoas estão sofrendo. E aqui você vai aprender 3 frases de entrada. Quando você vê uma pessoa que está passando por isso, está sofrendo, você vai entrar por aqui, por esta porta. Olha que maravilha. Perdão e culpa, ponto 7. Frustração e decepção, o 8. O tópico 9, futuro, decisões e escolhas. Aqui você vai entrar com 3 frases diretas para pessoas que estão vivendo isso. Elas não sabem o futuro, o que espera, as escolhas, as decisões. Tópico 10, paz interior e descanso. Então aqui você aprendeu já 10 tópicos divididos, multiplicado por 3, que são 30 frases. E não somente as frases. Eu vou te dar em breve aqui a primeira aula grátis para você entender como funciona o e-book. Você viu, eu estou gastando bastante tempo aqui nessa introdução, bastante tempo agora no índice, para você entender o valor desse e-book. Não é um e-bookzinho simples, ok? Ele tem uma ferramenta poderosa. Eu costumo dizer que esse e-book é como um canivete suíço. Você conhece o canivete suíço? Ele é pequenininho quando está fechado, mas quando você vai abrindo, abre-se ali várias utilizações, várias ferramentas, né, que podem ser usadas. E esse e-book é a mesma coisa. Vamos para o tópico dos temas de 11 a 20. O número 1, de 11 a 20. Nós vimos de 1 a 10, agora de 11 a 20. Solidão e vazio emocional. Conhece alguém que está vivendo isso? Conhece alguém que está trancada dentro de um quarto? Alguém que está vivendo um vazio emocional? Está vivendo na solidão? Quantas pessoas hoje passam por isso? Então aqui você vai ter 3 frases de entrada, 3 acessos àquela pessoa usando essa técnica. Olha como os temas desse e-book estão sensacionais. Outro ponto, do ponto 2 do tema de 11 a 20. Juventude, sonhos e identidade. Por isso que eu falei que esse e-book é muito bom para jovens. Para você dar treinamento aí na sua mocidade, na escola dominical,
nas células, se você quer conectar pessoas, que a sua igreja seja uma igreja ganhadora de almas, que você seja um ganhador de almas, esse e-book é o Canivete Suíço. Ele é a ferramenta certa. Juventude, sonhos e identidade. Trabalho, pressão e cansaço. Ponto 4. Crises sociais e assuntos do momento. Ponto 5. Gratidão e conversas do dia a dia. Como você conectar com essas pessoas. Recomeços e novas fases da vida. Dúvidas, questionamento e fé ferida. Pessoas que estão com a fé ferida, abalada. Aqui tem 3 pontos que vão te ajudar a conectar com essas pessoas. O tópico 8, amor, aceitação e valor pessoal. Outra ferramenta poderosa aqui para atingir este público, essas pessoas. Morte, eternidade e esperança. Olha que tema sensacional. Você vai usar 3 frases falando sobre isso de introdução. O quebra-gelo. E por último, convites naturais para o próximo passo. Como levar a pessoa ao próximo passo, ok? Então, nós vimos aí uma introdução longa, vimos aí o índice, vimos aqui os 20 tópicos principais, multiplicado por 3. Então, não são somente 20, são 20 tópicos multiplicados por 3, ok? Então, nós aprendemos aqui e vimos aqui que são ferramentas importantes. A partir de agora, a aula número 1. A esperança em tempos difíceis. Esse aqui é o tópico principal, ok? Quando você vê uma pessoa sem esperança. Vivemos dias em que muitas pessoas estão emocionalmente cansadas, confusas e sobrecarregadas. Crises pessoais, familiares, financeiras e sociais tornam o coração humano mais sensível, mas também mais fechado. Então, esperança em tempos difíceis. Nós vamos aprender aqui as frases. Por isso, esperança é uma dos maiores pontos no evangelismo, ok? Quem sofre não quer discursos longos, quer ser ouvido, quer ser acolhido, quer sentir que alguém se importa. Antes de apresentar Jesus como Salvador, muitas vezes precisamos apresentá-lo como esperança viva. Então aqui você viu uma pequena introdução do tema número 1, esperança em tempos difíceis, do tema número 1 do e-book, ok? E qual é? Vamos ver as 3 frases de entrada. A primeira frase, você não conhece a pessoa, não tem liberdade, você vai chegar para ele e vai falar assim: você também sente que as coisas estão mais pesadas ultimamente? Essa frase funciona porque não é religiosa, não confronta e não julga. Ela convida a pessoa a falar e criar identidade imediata. Continuação natural da conversa. Depois que você colocou essa frase, você também sente que as coisas estão mais pesadas ultimamente? Você vai conectar com a pessoa. Essa frase funciona porque não é religiosa, não confronta e não julga. Ela convida a pessoa a falar e criar identificação imediata. Aí depois vem a continuação natural da conversa. Olha o segundo segredo aqui. Muita gente tem se sentido assim. Eu mesmo já passei por isso. Aí você começa a conexão, não é só o falar. Eu mesmo já passei por isso. Muita gente sente assim. Muitas pessoas estão mais pesadas ultimamente, sente que as coisas estão mais pesadas. Aí depois vem o terceiro ponto, direcionamento evangelístico. Foi nesses momentos que eu descobri que a esperança não vem das circunstâncias, mas de Deus. Aí com a sua história de vida, com o seu testemunho, você vai conectar com essa pessoa. A frase número 2 do tema número 1. Qual é o tema? Esperança em tempos difíceis. Percebeu? O tópico, o tema número 1, esperanças em tempos difíceis. Você vai perceber que pessoas estão vivendo tempos difíceis e vai conectar com ela. Nós já aprendemos aqui a frase número 1. Você também sente que as coisas estão
mais pesadas ultimamente? Frase de entrada número 2. Você acredita que ainda existe esperança, mesmo quando tudo parece confuso? Você está perguntando, você vai fazer essa pergunta para a pessoa. Você acredita que ainda existe esperança, mesmo quando tudo parece confuso? Essa frase leva a pessoa à reflexão e respeita o ponto de vista dela sem imposição. Então essa frase, ela deixa a pessoa à vontade a se comunicar com você. Aí vem a continuação da conversa natural. Eu também já tive dúvidas sobre isso. Você acredita que ainda existe esperança, mesmo com tudo parecendo confuso? Eu também já tive dúvidas sobre isso. Você se iguala à pessoa, ok? E por último, direcionamento evangelístico. Com o tempo, entendi que a esperança não é um sentimento, é uma pessoa. Então, a esperança não é um sentimento, a esperança é uma pessoa. Aí aquela pessoa vai ficar, mas quem é essa pessoa? Você entendeu que está tudo aqui sendo construído para que haja uma conversa, para que haja um diálogo. Imagine você com essa ferramenta, você treinado com essa ferramenta, você conectando com as pessoas e você trazendo essas pessoas até Cristo, até o Evangelho. E a frase número 3, aqui do tópico 1, esperanças em tempos difíceis. A frase número 3 é: posso te fazer uma pergunta simples? O que te dá força nos dias difíceis? E você olha para a pessoa, espera a resposta dela. Essa pergunta valoriza a experiência da pessoa e conduz a conversa para o interior. Olha que essa pergunta poderosa. Posso te fazer uma pergunta simples? A pessoa vai ficar esperando. O que te dá força nos dias difíceis? E esta pergunta, ela valoriza a experiência da pessoa e conduz a conversa para o interior. Ela vai refletir sobre a sua pergunta. Olha que aula sensacional que vocês estão tendo aqui. Então, se você quer adquirir esse e-book, você vai escrever aqui nos comentários 20 frases, ou eu quero, e eu vou enviar o link para você desse e-book maravilhoso para você, para a sua igreja, para você dar treinamentos na sua célula, na escola dominical, no grupo de evangelismo da sua igreja. Esse e-book é um canivete suíço. Não são apenas 20 frases, são 60 frases, todas nessa sequência aqui que eu estou indicando para você, que você vai aprender muita coisa, ok? E continuando aqui, então nós estamos no tópico 3, né, na frase de entrada número 3, posso te fazer uma pergunta simples? O que te dá força nos dias difíceis? Aí você levou aquela pessoa a uma reflexão interior. Aí você vai continuar a conversa de forma natural. Todos nós precisamos de algo, que algo nos sustente. Todos nós, você se nivelou a pessoa, ela já está refletindo. Aí você vai direcionar ela para o Evangelho, usando a simples frase: na minha caminhada descobri que Deus não tira todos os problemas, mas nos sustenta dentro deles. Você não está oferecendo um evangelho, uma troca simples para a pessoa. Você está oferecendo sustentabilidade. Deus ajudando aquela pessoa. Princípios evangelísticos do tema. Dentro ainda da primeira aula, já estamos terminando aqui a primeira aula do e-book. Princípios evangelísticos do tema. Esperança não se impõe, esperança se oferece. Jesus nunca começou pelo confronto com quem estava ferido. Ele começou acolhendo, ouvindo e restaurando. No evangelismo, quem sente esperança abre o coração. Quem se sente pressionado se fecha. Aplicação prática. Essas frases podem ser usadas em conversas informais, no trabalho, no transporte público, em universidades, nas ruas ou encontros do dia a dia. Não tenha pressa de conversar. Não tenha pressa de conversar. Às vezes, a maior vitória é apenas plantar a semente. Preste muita atenção. Não tenha pressa.
Você está plantando uma semente. E o encerramento do tema, evangelizar não é vencer discussões, é oferecer esperança onde há dor. A abordagem é a porta, o amor é a chave, Jesus é o caminho. E a aula número 2, se você quiser aprender com o e-book, o tema é ansiedade, medo e sobrecarga emocional. Aqui existe mais 3 ferramentas, mais 3 frases que vai te ajudar a utilizar, conectar com esse tipo de pessoas que estão vivendo ansiedade e estão emocionalmente abaladas. Então nós vimos aqui o tópico número 1 do nosso e-book, esperança em tempos difíceis. Se você quiser este e-book, você vai deixar aqui no comentário, eu quero, ou vai escrever 20 frases. O nome do e-book é 20 frases de entrada para quebrar o gelo no evangelismo, como criar conexão antes de apresentar o evangelho. Preste atenção aqui, como criar conexão antes de apresentar o evangelho. Você não vai apresentar o evangelho de cara para a pessoa, mas usando as estratégias de conexões que você aprendeu aqui, só na primeira aula e na introdução, olha quanta coisa você aprendeu aqui. Então, este e-book é um canivete suíço. Ele é sensacional, é uma ferramenta poderosa e vai te ajudar muito. E se você gostou deste conteúdo, eu queria te pedir alguns favores. Primeiro, divulgue ele nos grupos de WhatsApp que você tem, da sua igreja, dos seus amigos, para eles terem esta aula, para eles terem a noção que existem ferramentas estratégicas para determinados tópicos e pontos de vida social e o momento que a pessoa está vivendo. Outra coisa, comente aqui no comentário para ajudar este canal a crescer. Este canal, ele nasceu para dar treinamento, para ajudar, para apoiar, para despertar o ID nas pessoas. Eu, com a minha experiência missionária de quase 25 anos em diversas nações do mundo, pregando o evangelho como missionário há 25 anos, mas sou evangélico, cristão, fui para a igreja com 6 anos de idade, tenho 57, então são 51 anos no evangelho. Já aprendi, já fiz muitas coisas, mas eu tenho observado e viajado por muitos lugares. Não estava planejando sobre isso, mas eu quero compartilhar algo com você. Algo que me preocupa, que eu venho observando nos últimos 20 anos. Eu já passei por muitos lugares, desde o Canadá, Estados Unidos, Europa, América Latina, os países nórdicos. Eu tenho observado que muitas igrejas, elas não estão crescendo, elas estão se mantendo, sabe? Mantém aquele grupo base, 30, 40, 50, 80, 90 pessoas. E passa um ano, passa 2, passa 4, passa 5, passa 15, passa 20, eles mantêm sempre aquele fluxo. Entra um grupo, sai outro, as famílias vão se mantendo com os filhos, e essas igrejas, elas perderam algo poderoso. Elas estão sem unção para ganhar almas. Não é porque a igreja está errada, está em pecado, não é isso. É porque elas não estão se preocupando com o ID, sair das 4 paredes. Então, o objetivo do movimento Amar Almas é esse, despertar as igrejas. Por que eu estou dizendo isso? Irmãos, eu já preguei em igreja que tinha 300 anos de história e a igreja estava fechando. Tinha lá 5 ou 6 idosos naquela igreja. Idosos, estou falando de pessoas de mais de 75, 80, 90 anos que eu vi. Uma igreja linda nos Estados Unidos. E vi no Canadá catedrais, muitas igrejas. Eu fiquei no Canadá 2 períodos e um deles eu fiquei lá quase 6 meses. Igrejas enormes, catedrais, fechando por falta de gente, falta de pastores, falta de líderes. E conheço igrejas que eram megas igrejas que estão fechando por falta de poder financeiro. Não conseguem pagar o pastor. Conheço igrejas que não conseguem pagar mais o aquecimento da igreja no inverno, pagar a conta de energia, não conseguem pagar ali a manutenção da igreja. Conheço igrejas endividadas e o que acontece? Elas têm que vender o prédio. Elas têm que
dividir ali aquele grupinho de 10, 12, 15 para outros lugares. Então, esse e-book, ele é muito importante para isso. Você vai ganhar almas, você vai fortalecer a sua igreja, você vai abençoar pessoas, abençoar muitas vidas. Então eu já vi um pouco de tudo e eu ando muito preocupado com isso. E o mais importante aqui é o seu, você que está assistindo esse vídeo, o seu ID. Como está o seu ID hoje? Eu quero te fazer uma pergunta reflexível. Se você morrer hoje, ou se houver o arrebatamento da igreja, não importa, você vai apresentar diante de Deus o que vai estar nas suas mãos. Quantas almas você vai apresentar a Deus? Você tem a alegria verdadeira de falar, olha, eu ganhei uma família para Jesus. Eu tenho filhos na fé. Uma das coisas, pelo menos para mim, que mais me dá alegria é saber que eu tenho muitos filhos na fé. Eu tenho alguns que eu nem lembrava mais que são meus filhos na fé. Há pouco tempo eu fui visitar uma igreja e uma irmã veio falar comigo e na conversa veio agradecer porque eu levei o evangelho, eu falei de Jesus para ela. Eu não recordava mais daquilo. Há um tempo atrás eu estava assistindo um vídeo, uma live de uma congregação no Brasil, que eu passei por lá também, e vi um rapaz louvando, adorando. Eu fiquei assim, puxa vida. Aquele rapaz, quando era jovem, ele era perdido, a família toda perdida. Eu ia na casa dele buscá-lo para levar à igreja, e quando eu chegava lá, estava tudo combinado para ele vir para a igreja. Ele estava jogando bola. Aí tinha que alguém buscar, chamar, e eu, com paciência, o culto já tinha começado, esperando aquele rapaz ali, e passou-se aí 15 ou quase 20 anos, que eu não tinha mais notícia, não vi, e vi ele pregando lá na igreja. Então, eu tenho dezenas ou centenas de testemunhos para dar para você. Porque investir em almas é tempo. Ser um ganhador de almas exige paciência, determinação mental, espiritual, conexão. E este e-book, este livro aqui, é uma ferramenta ideal para você, para a igreja, para um pequeno grupo, ok? E eu quero te indicar esse e-book porque eu tenho certeza, você viu aqui a aula que você teve só da introdução, o índice do e-book, o primeiro capítulo do e-book, ok? Você viu que ele está muito bem feito, é um e-book que tem uma apresentação maravilhosa, ok? Você pode ler no seu computador, no seu telefone, você pode ler no tablet, você pode levar para qualquer lugar porque ele é virtual, né? E você pode aproveitar e pegar esse e-book, divulgar para mais pessoas e mais pessoas vão aprender e vai divulgar a palavra de Deus. Então, se você quiser me ajudar, primeiro, divulgue esse vídeo. Deixe aqui algum comentário para ajudar a crescer este canal. Se inscreva neste canal. Aqui já tem várias mensagens, é um canal novo, comecei tem 2 meses aproximadamente. Não divulgo ele muito, ele está crescendo de forma orgânica. Eu envio às vezes para uma pessoa ou para outra, mas eu quero te dizer, eu conto com você. Nos ajude porque esse e-book aqui ele tem que chegar nos 4 cantos da terra. São ferramentas poderosas, você viu aqui. Se você tiver dúvida, volte, reveja esta aula, reveja este vídeo, ok? Hoje eu estou gravando, estou constipado, estou aqui em Portugal, está muito frio, já há 3 dias que eu estou resfriado, mas eu não podia deixar de gravar essa aula aqui. Não poderia deixar de gravar esta aula, ok? E eu quero contar com você então. Então, só resumindo, para fechar aqui mesmo, se você ficou até aqui, Deus te abençoa, muito obrigado. Então, nós aprendemos aqui hoje, vou falar aqui rapidamente, recapitulando, tá? Talvez você pegou o vídeo pela metade, se você quiser continuar assistindo, 20 frases de entrada para quebrar o gelo no evangelismo. Como criar conexão antes de apresentar o evangelho. Então nós vimos aqui, evangelizar nunca foi apenas um falar, sempre foi, antes de tudo, conectar. Então essa foi a introdução, a conexão. Nós vimos os
20 tópicos, que cada tópico aqui é multiplicado por 3 frases, né? Então, nós temos aí um número muito grande, são 60 frases. Nós vimos a primeira aula, né? O tema número 1, esperança em tempos difíceis. Eu vou repetir só as frases de entrada desse tópico. Você também sente que as coisas estão mais pesadas ultimamente? Olha a conexão. Frase número 2. Você acredita que ainda existe esperança, mesmo quando tudo parece confuso? Frase número 3. Posso te fazer uma pergunta simples? O que te dá forças nos dias difíceis? Olha, você aprendeu aqui essas ferramentas, ok? Então, Deus te abençoe. Para quem não me conhece, sou o pastor Jairo Silva, criador do movimento Amar Almas. Esse movimento vai crescer muito porque é uma ferramenta poderosa, são muitas ferramentas e existem outros materiais que eu já estou trabalhando, já estão divulgados, que vão te ajudar a crescer. Que Deus te abençoe, muito obrigado por ficar até aqui. Então, se você assistiu este vídeo, deixa aqui um comentário, divulgue esse canal e que não se esqueça, vamos amar almas.